Vamos à leitura, Sagradas Escrituras. Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 1 ao 23. É uma boa leitura. Ló recebe os dois anjos em sua casa. O subtítulo. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés. E de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa. E fez-lhes banquete, cozeu bolos sem levedura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vou-las trarei, e farei delas como bem for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão, e fizeram entrar a Ló consigo na casa e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles varões a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, pois nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: Assim não, Senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois que tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena, ora, para ali me escaparei, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhe: Eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não derribar esta cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso,
se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Amém. Vamos falar com o autor dessa escritura. Pai Celestial, neste momento entramos em oração na sua presença e eu peço a sua graça, a sua misericórdia sobre a leitura dessa escritura. Meu Deus, peço também que o Senhor cumpra a sua palavra quando o Senhor disse que o Espírito Santo viria e nos ensinaria todas as coisas, não havendo necessidade de que ninguém nos ensinasse. E também esse Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade. Então, Senhor, aqui estamos pedindo a tua misericórdia, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, que o homem desapareça e o Senhor cresça, Senhor, para que teus filhos possam ser alimentados, porque o Senhor disse, nem só de pão o homem viveria, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, que seja a tua boca nessa noite, Senhor, a falar com teus filhos. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória, glória a Deus. Amém. Eu vou tentar ser bem breve. Amém. Mas olha só, aqui tem uma tremenda revelação para os nossos dias. Isso está acontecendo nos nossos dias. Isso não foi lá. Tudo que está nessa Bíblia, uma vez eu falando com um amigo, e ele muito estudioso, isso lá em 90 e pouco, e ele disse para mim, eu estava falando sobre religião, sobre Bíblia, coisa e tal, aí ele disse, eu vejo a Bíblia como um modelo de alguma coisa, histórias que modelam a vida atual. Então a Bíblia é mais ou menos assim, um livro de histórias que remete à nossa vivência. Então é mais um livro de parábolas. E eu disse para ele, realmente, tem a ver, é isso aí mesmo. Porque é a história do povo de Deus que hoje remonta no povo de Deus espiritual, Israel espiritual. Então é verdade, é um livro de exemplos que nos remete a esta realidade atual. É um livro que o livro de Gênesis e Apocalipse não é nem um começo nem fim, é simplesmente uma continuação da eternidade de Deus. Então a palavra vem nos dar um sinal de Deus. As pessoas falam muito em Deus, e Deus, e Deus, e Deus, mas não sabem que Deus fala através da sua palavra. E qual é a palavra de Deus? A Escritura. E esse livro foi alterado diversas vezes, diversas traduções, e entendimentos e esboços, e cada país tem a sua, como é que se diz assim, definição de palavra, né? Para cada país. Cada país tem uma definição diferente do que significa o quê. Por exemplo, uma caneta que escreve, né? Cada país tem um nome. Cada país tem um nome. Por exemplo, na América é pencil que vem de pena que se escrevia antes com a tinta. Então vem vindo assim. Então agora imagina a complexidade de tudo isso aqui, que é esse livro, que são 66 livros na verdade. 66 livros, e eles são colocados nesse único livro. E agora, mas falta algum livro? Porque tem o livro de Enoque, tem outros livros mencionados aqui na Bíblia, mas só constam aqui 66. Bom, tá, até aí, tudo bem. Será que falta algum? Será que tiraram algum? Será que acrescentaram, botaram a mais? Não. Deus tem um profeta chamado Isaías. E o livro do profeta Isaías são 66 capítulos, exatos, que remonta aos 66 livros exatos. Então não falta e nem sobra, é perfeito. Então o livro do profeta Isaías é o autenticador. Bom, mas além do livro do profeta Isaías, temos o Espírito Santo para nos guiar. E o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é o próprio Deus, é a maneira que Deus se expressou a nós. Porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, não tem como chegar a Deus se não for pela porta, que é a palavra. Jesus disse, eu sou a porta. Então, ele era a palavra. A palavra estava ali. Então, não tem como chegar a Deus. Todo mundo, as pessoas querem e se esforçam e tentam chegar a Deus indo na igreja. Chegar a Deus sendo melhores pessoas.
chegar a Deus indo para as montanhas, que nem para as montanhas, chegar a Deus através do jejum, da oração constante, isso tudo faz bem, isso é bom, mas quando não chega através da porta, tudo isso é inválido, é perda de tempo, entende? Porque é necessário que esteja ali, na palavra, porque é o único lugar em que Deus responderá. É o único lugar em que você vai ser conhecido de Deus se você estiver na palavra. Porque a palavra é o unigênito do Pai, a única, o princípio da criação, Jesus. Então, só tem um jeito do Deus Todo-Poderoso, a glória, te conhecer. É quando tu está nessa palavra. Se não tiver nessa palavra, Deus não te conhece. Tu é um ser, tu é a imagem e semelhança dele. Tu tem o mesmo poder que ele deu para todo o ser que nasce. Não importa quem seja, quanta maldade essa pessoa faça. E por pior que seja essa pessoa, ela recebeu vida. E quem é que dá vida? Só Deus. Então ela recebeu vida. O assassino tem vida, o prostituído, a prostituta tem vida. Deus que deu. Foi Deus quem deu. O homem maldoso e tudo mais, foi Deus quem deu. Foi Deus quem deu aquela vida. Então, mas agora, quando você quer entrar no projeto e quer encontrar Deus, então você tem que entrar pela porta. Porque ele disse que quem entra, se não entrar pela porta, é ladrão e salteador. Então não tem herança eterna. Não tem. Simplesmente não tem herança eterna. Tem que entrar pela porta. E a porta é Jesus, não tem outra porta. Amém. Então todo o Velho Testamento remonta a Cristo. Por isso que a Bíblia diz assim, que a lei e os profetas encerram em Cristo. E realmente, aí as pessoas hoje, nos dias atuais, então não tem mais profeta? Tem sim, esses dois aqui são profetas. Anjo significa mensageiro, mensageiros são profetas. Tá vendo? Amém. Então, agora eu cheguei no ponto que eu quero falar. Então, quando Abraão recebe aqueles 3 homens, Abraão faz o mesmo, Ló fez a mesma coisa, se prostrou em terra e os recebeu bem. Só que Abraão, quando ele chegou e falou com Abraão, havia um sinal. Aquilo que Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edifico a minha igreja. E o sinal é a revelação de Deus ao homem. Então, quando ele disse a Abraão, havia um sinal ali, o sinal da revelação de Deus ao homem, porque só Deus e Abraão sabiam que o nome dele seria Abraão, deixou de ser Abrão para Abraão, e o nome de Sarai para Sara, e ele chega e diz, Abraão, onde está Sara, tua mulher? Pronto, é Deus, ele sabia que era Deus, então ele disse, recebeu 3 homens, um falou com ele disse, meu Senhor, um tipo do nosso tempo, a noiva que tem revelação de Deus, ela recebe e chama ele de meu Senhor, ele é o meu Senhor. Não há outra maneira, ele é o meu Senhor, a noiva o tem como o Senhor. Então ele vem e trata com ela, a noiva, e nos dias atuais ele está tratando com essa noiva, ela tem intimidade com ele. Meu Senhor, revelação significa intimidade. Então, a noiva está tratando, ele está tratando com essa noiva, porque eles têm intimidade. Então, quando ele diz, Abraão diz, meu Senhor, Abraão era a noiva agora, quem tinha a revelação de Deus. Então, meu Senhor, Abraão representa a noiva. E Ló representa a igreja. Ló representa a igreja, e a noiva intercede. O que Abraão fez? Intercedeu, Senhor, se tiver 50, e se tiver menos 10 desses 50, e se tiver menos 10 desses 40, e assim vai Abraão, protelando. É o que a noiva faz, ela intercede em oração, não importa quem seja, ela intercede, ela pede misericórdia, porque esse é o trabalho da noiva, orar uns pelos outros. Não foi o que Jesus ensinou? Ora uns pelos outros, intercede em oração, e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Está vendo? E esses sinais seguirão aos que querem, em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, e assim por diante, todos os sinais vocês sabem. Então, a noiva tem intimidade, e a noiva é intercessora. A noiva, se o mundo soubesse, a noiva é Deus na terra. A única maneira de Deus na terra é a palavra na noiva. A noiva é Deus na terra.
Então, por isso está escrito: tudo é possível àquele que crê. Está vendo? Qualquer um crê. Qualquer um crê. Porém, lá no Salmo 91, aquele. Opa, uma distinção agora. Aqui no Novo Testamento é aquele que crê. Lá no Salmo é aquele que habita. Opa, uma distinção. Então, crê, qualquer um crê. Até o diabo. Até o diabo crê. Crê que estremece. Está vendo? Então não é porque você crê que você é especial. Não. O diabo crê que estremece. E aí? E aí? O que adianta? Amém. Tem uma palavra que diz assim, que é falado para um servo: tu crê que Jesus é filho de Deus? Sim. Fazes bem. Então o diabo crê. Que diferença faz? Mas aquele que habita, é aquele que vive na palavra, no esconderijo do Altíssimo, na palavra. Ele entrou, recebeu a palavra e guardou em seu coração, como diz o salmista: guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Aí está uma diferença, esta é a noiva. Então a noiva guarda a palavra, a noiva não condena, a noiva quer salvar. Amém. Porque ela recebe Deus na sua essência. Pai, Filho, Espírito Santo, ela chama meu Senhor Jesus Cristo. Mas o Ló, que veio, que era oriundo dessa noiva, que era um parente, a igreja, representa a igreja tradicional. Então, dois anjos representam os dois anjos que vieram. Deus manda um anjo agora, nos anos, quando ele começou a sua trajetória depois do avivamento lá na Rua Azusa, 1906 a 1909, exatamente 3 anos. 1909 ele nasce. Em 1933, ele faz o primeiro batismo em nome do Senhor Jesus Cristo no Rio Ai. 63, exatos 30 anos depois. 63, Deus abre a palavra, a abertura da palavra. Os selos são abertos, as eras são abertas, os trovões e os mistérios de Deus agora. Então, agora a revelação. Então, esse é aquele anjo que ficou com a noiva. Ficou lá com a noiva. Está vendo? A revelação ficou com a noiva, Abraão. E os outros dois? São anjos, mensageiros, profetas, também foram até onde estava o pecado. E onde está o pecado? O pecado não está lá no mundo tradicional normal. O pecado está no sistema religioso. E Deus tem o visto. E Deus tem noiva lá ainda, remanescente da mulher. Deus tem partes dessa igreja que ele vai salvar. São dele, não importa. Ele quer salvá-los. Então lá vai esses dois anjos. Então agora você pega, para mostrar bem, para ilustrar bem. O profeta vem, mensageiro, 3 anjos. O primeiro fica com a noiva, a revelação. Por causa da revelação ele fica com a noiva. Os outros dois vão lá onde está o pecado. Qual é o pecado? O pecado da mistura com o mundo. A igreja misturou-se com o mundo. Ela virou igreja convencional. Então aí agora você divide, como são dois anjos, um anjo, no mesmo tempo isso aconteceu, um anjo fica com o sistema religioso tradicional. E o outro anjo fica com o sistema religioso pentecostal. Vocês entenderam os dois anjos? Então um anjo no sistema tradicional, outro anjo, que é mensageiro, no sistema pentecostal. Ou seja, com a igreja de Laodiceia. Ficou com a igreja. E o que vinha depois desses anjos? Destruição. E o que tinha lá no tempo desses anjos? A lei favorecia o pecado. Pronto. A lei favorece o pecado, mas o que acontece lá também? Clamor. As almas estão clamando sem que eles saibam. Eles não estavam clamando, eles estavam bem, estava tudo perfeito para eles. Mas as almas clamaram e Deus ouviu o clamor das almas daqueles pecadores. Deus ouviu, porque tinha filho ali. Amém. Então, e esses dois anjos, já vou identificar para vocês.
Isso aqui vai ficar gravado para que saibam. O primeiro anjo veio na América de 63, em 33 começou a pregar. Em 63 veio a abertura da palavra, mais 3 anos. Quantos anos Jesus pregou depois dos 30? 3 anos, não é? 3 anos e meio, e foi morto, não é? Pois é, então de 33 a 63, 30 anos. Praticamente passou, mas quando veio a palavra, a abertura da palavra? 63, 3 anos. 63, 64, 65, aí está o primeiro anjo, é o Senhor. Mas falta meio ano, falta meio, que é a noiva com essa palavra. Então, em Apocalipse ele diz, aconselho-te, Laodiceia, que compre de mim o ouro provado pelo fogo. Quem é essa noiva? A palavra. Ela tem a palavra, Deus está nessa noiva, não está em outro lugar. Está nessa noiva. Agora, a igreja, ela recebeu esses 2 mensageiros e se identifica agora no nosso tempo, no século XIX. Um morreu não faz muito tempo, o último, que era Billy Graham, um dos maiores evangelistas do século XIX e XX. Billy Graham. Billy Graham não tinha igreja que ele pertencesse. Billy Graham ia em todo lugar. Billy Graham, ele pregava, fazia aqueles movimentos monstruosos. Era o anjo, pregando para as pessoas do sistema religioso. E o outro, Oral Roberts, esse era o nome. Ele ficou com um sistema tradicional. Adventista, batista, metodista, Filadélfia. Vocês estão entendendo? Com os grupos. E dando estudo e ensinando palavra. Os 2 anjos. Até aí tudo bem, né? Só que um detalhe. O primeiro anjo, William Branham, mensageiro, 65. Foi em dezembro de 65. Foi a última pregação dele. 65. Há quantos anos já se passaram? Billy Graham já foi embora no século XIX ainda. Antes do 20. Antes de passar para o 21. Oral Roberts morreu agora no século 21. Então, que tempo nós estamos? Que tempo nós estamos? A noiva tem a palavra. Ela tem que estar sendo transformada. Ela tem que estar esperando ir embora. A noiva. A noiva tem que estar sendo transformada pela palavra, agora mesmo, a noiva. Porque não tem mais o que vir. Não tem mais o que acontecer. Tudo que tinha que vir já veio. Tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Já se deu tudo. Agora o que falta? Transformados e ir embora. Simples assim. Não tem mais o que fazer. A noiva. A noiva, agora ela só está esperando aquilo que Paulo disse. O quê? Vocês estão achando que eu quero me defender de alguma coisa? Eu não quero me defender de nada. Você não sabe que morrer para mim é ganho? Eu quero ir embora disso aqui. Eu quero ir embora logo. Então a noiva, desse tempo que nós estamos vivendo, ela vai entrar num aperto tão grande, e já está acontecendo em países lá fora. A noiva está entrando, a noiva, não a igreja está muito bem. A noiva está entrando num aperto tão grande que ela vai ter que começar a clamar: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A noiva já está clamando, por quê? A destruição já está iminente, porque os anjos que foram a Sodoma já foram até embora. E quando os anjos saíram de Sodoma, o que aconteceu? Destruição. Então Ló, tu vai para tal lugar. Sai, não olha para trás, vai para tal lugar. Zoar, Ló tinha que ir para lá. Zoar, eu não tenho a tradução agora, mas Zoe no grego significa vida. E vida de Deus. Então Zoar é alguma tradução, alguma derivação desse vida. Zoe, Zoar. Começa igual. Zoe, Zoar. Você está entendendo? Então, o lugar de refúgio que o anjo disse, quando tu chegar lá, Ló, aí tudo se dará. E Ló disse, mas lá é tão pequeno. Como isso aqui tudo vai ser destruído e ali já vão... Como que ali não vão destruir também? Ló, vai para lá. Porque a igreja,
ela não consegue ver mais a libertação de Deus. Ela não consegue mais ver a salvação, porque agora ela está tão enraizada no mundo, tão agarrada no mundo, que os cultos é de libertação, os cultos é de bênção, os cultos é de romance, os cultos é de bênção financeira, os cultos é de bênção para a família. É isso só que se fala. Porque Zoar, vida de Deus, é muito pouco. Como assim? Como assim? Não dá. Que? Igrejinha lá na JN, no meio daquela vilinha? Não, não dá. Não dá. Você está vendo? Você está entendendo? A noiva tem a revelação. Ela sabe a hora que está vivendo. Por isso ela está se enchendo de azeite. O azeite é o Espírito Santo. Ela está se enchendo de azeite porque ela sabe que a escuridão está chegando. E ela sabe que ela vai precisar de muita luz. A noiva. Prudente. Ela é prudente por quê? Porque ela está se enchendo de azeite. Se enchendo de zoe. Vida de Deus. Mas a outra noiva, por que ela é nécia? Por que ela é nécia? Porque ela está achando que porque ela é pura, ela é separada do mundo, ela é diferente, está tudo muito bem. Isso é o suficiente. E ela não está vendo que a escuridão está chegando. Porque à meia-noite ouviu-se um brado, um clamor. Eis o noivo! Aleluia! Aleluia! Então essa noiva está se enchendo da palavra só. Tudo que ela precisa é a palavra. O que diz? É a luz, né? O azeite era para que houvesse combustível para a lamparina. E o que é a luz para nós? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então essa palavra não tem como desconectar. Ela se completa, ela não se contradiz jamais. Ela se completa, é como um elo de uma corrente, ela se completa. Então você é salvo exatamente por isso, porque você está ouvindo a palavra e recebendo essa palavra. Porque Ló não conseguia receber. E os anjos tiveram que tomar ele e carregar, tirar ele da cidade, porque ele não ia sair. Porque vejam bem, olha o que aqueles homens disseram. O que tu está pensando? Os homens disseram para ele. O que tu está pensando, cidadão? Agora tu quer ser juiz? Quer ser juiz aqui? Como assim tu quer ser juiz? Olha só, como um estrangeiro veio aqui habitar aí e agora quer ser juiz em tudo. Ou seja, quer decidir tudo. Ló não era de lá, mas Ló estava muito bem lá. Isso significa que Ló tinha um cargo lá. Ele era um tipo de juiz, um tipo de administrador, um tipo de prefeito, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então Ló era respeitado como essa autoridade. Mas só que ele disse, mas tu quer ser juiz em tudo? Por quê? Porque tinha as suas divisões. Assim como, por exemplo, na estrada, a polícia daqui, vamos falar coisa de polícia. Polícia do Rio Grande do Sul não pode ir lá prender em Santa Catarina. A não ser que haja uma comunicação com a polícia de lá, porque é fora da jurisdição. Você entende? Fora embora sejam forças da justiça, força policial, mas tem uma jurisdição, não pode sair. Então, Ló tinha uma autoridade, mas tinha um limite para essa autoridade. Então, ele podia ser juiz, mas não de tudo. Foi o que eles disseram aqui. Então, ele era uma autoridade. Agora te farei mais mal a ti do que a eles. E aí o que acontece? Os varões, anjos, mensageiros, arremessaram as mãos. Os varões levantaram as mãos e feriram, puxaram Ló e fecharam a porta. Meu Deus, é exatamente isso. Puxaram a organização, porque a organização ela é dependente, ela faz parte da igreja verdadeira. Ela só não entra porque ela não consegue receber a palavra, porque ela gostou do mundo. Você está entendendo? Então os anjos vêm e puxam ela para dentro e fecha a porta. O mundo não me verá mais, disse Jesus. O mundo, a porta já está fechada, não entra mais. Sabe como que as pessoas vão ser salvas? Sabe como que aquele mundano, aquele teu parente, aquele teu familiar vai ser salvo? Sabe como? Por tua causa. Porque você é a porta agora, você é Jesus.
Essa é a única maneira, porque eles nunca receberão essa palavra, porque não dá tempo mais. A porta já foi fechada. Não tem mais volta. Então é melhor você se agarrar a essa palavra, não solte ela, porque tem muitos dependendo de ti. Está vendo? Muitos dependendo de você para entrar naquele lugar. Muitos, muitos. E aqui está a palavra, irmão. Isso é a palavra. Amém. Então eles tomaram Ló consigo e fecharam a porta e encerrou. Sai daqui agora, Ló. Sai. Mas onde é que eu vou? Vai lá para aquela cidadezinha. Mas lá vai chegar a destruição. Se vai ser destruído aqui, ali vai chegar também. Vai, Ló. E o Ló perdido, eles tomaram Ló e tiraram da cidade. Foram os anjos que tiraram Ló da cidade. Mas o que aconteceu com aquela gente? Ficaram cegos. O que acontece hoje com o sistema? Cego. Não vê mais, irmão. Você fala de Jesus para as pessoas, eu estou indo na igreja. Você fala de Jesus para as pessoas, na outra semana eu estou indo na igreja tal. Agora eu sou da igreja tal. Agora eu sou da igreja tal. Agora eu sou... Como assim? Eu nunca te falei isso. Eu disse que você tinha que ir para o Senhor Jesus, não para a igreja, o sistema. O sistema já está condenado. Paulo escreveu, é impossível para aqueles que uma vez experimentaram, saíram da presença de Deus, retornaram. Não tem mais volta. O sistema já está fora da promessa. Já estão fora, é cego guiando cego, e ambos cairão no abismo. O sistema já está fora. Não entra mais, agora eles vão ter que dar o pescoço. Vão ter que se encontrar com o líder que está vindo aí. Vão ter que se encontrar com ele e vão ter que morrer, dar o próprio pescoço, porque eles não aceitaram o Zoar, não aceitaram a misericórdia, a vida de Deus. Quem era a vida de Deus? A derivação de Deus, quem era? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, está vendo? Então ali estava o sacrifício. Eu não tenho condição de enfrentar aquele trono branco. Eu não tenho condição de pagar pela minha salvação. Não tenho. Então o que eu faço? Vou para o esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor onipotente, e ali eu descanso. Está vendo? E qual é essa sombra? É matéria. Deus é Espírito. Como é que ele vai fazer sombra? Porque ele se fez carne e habitou entre nós. Está vendo? Amém? Ali está a sombra, o esconderijo do Altíssimo. Então, quando você se esconde ali, pronto, você está livre. Agora, tem outra coisa que eu gosto de deixar bem claro. Amém? Aleluia. As pessoas precisam saber disso, irmão. Você vive uma vida lá fora. Você tem um monte de problema, um monte de falha, um monte de erro. A palavra diz assim, visitarei a iniquidade dos pais nos filhos da terceira e quarta geração, e vai muito mais. Amém? Porém, e também diz, não se engane o homem, de Deus não se zomba. Aquilo que plantar, também ceifará. Entretanto, é onde eu me escondo, irmão. É onde eu me escondo. Já pensou se eu tiver que pagar? São 4 gerações, né? Então eu sou tataraneto. Meus pais, meus avós, meus bisavós eu tenho que pagar. Por tudo que eles fizeram. Eu nem sei o que eles fizeram. Nem conheci meus bisavós. Nem conheci. Eu sei que um dos meus bisavôs era guerreiro, matava gente como quem mata passarinho. E aí? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, então eu tenho que ser morto. Você está entendendo? Porque ele cometeu isso. Então eu sou a 4ª geração. Então eu tenho que pagar. E agora, como é que fica? Como é que fica isso? Se eu tenho que pagar? E Deus disse, eu visitarei. E o gafanhoto migrador e o cortador, demônios, eles têm autoridade, são principados e potestade. Principado, autoridade, potestade, autoridade. Dominam os lugares. Eles têm autoridade de me pegar. E como é que eu me escondo agora? Como é que eu faço para me livrar disso? Existe uma saída.
Existe uma saída, mas tem que ser sincero, irmão. Serei achado de vós como me buscar de todo o vosso coração. Tem que ser sincero. Você tem que se jogar aqui, ó, no esconderijo do Altíssimo. Você tem que tomar essa palavra como a tua vida agora. Tomar essa palavra como o teu tudo agora. Está vendo? Aí você está cortando essa maldição hereditária. Você estará cortando. Porque agora não existe mais o Paulinho. O Paulinho morreu. O Paulinho morreu lá no batismo, lá nas águas. O Paulinho morreu. E aí o Paulinho recebeu o nome do Senhor lá nas águas. E o Paulinho se arrependeu. E o Paulinho nasceu de novo. E o Paulinho recebeu a promessa. Aí não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da vossa redenção. Então agora o Paulinho não existe mais. Quem é que existe? O nome pelo qual toda a família no céu e na terra se apodera, que é Senhor Jesus Cristo. Agora, quando Satanás vem procurar o Paulinho, cadê o Paulinho? Não existe mais. Agora é Senhor Jesus Cristo. As tuas ações são tuas? Não, você tem a mente de Cristo. Agora você é Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Então agora você é diferente. As tuas ações são outras, porque você tem fé, e fé com obra. Você age essa fé. Agrada a Deus. Agora Deus vê, aí Jesus diz assim, ó, e naquele dia vocês vão ser conhecidos do meu Pai. Viu? Por quê? Porque Ele vai ver a palavra em você. Você é a palavra. Você é a palavra, você é a palavra. Então agora você não é mais você. Agora você é a palavra. Você é o Filho do Deus Todo-Poderoso. Está vendo? Aí é onde nós nos encaixamos. Amém. Então, Ló não queria ir, mas tinha que destruir. Olha só. Vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor. Mas quem é que estava clamando? Ninguém estava clamando, estava todo mundo, o pecado é bom, o pecado é normal, o pecado é bom, pecado é prazeroso. Quem é que estava clamando? Estava tudo muito bem para eles, não tinha nada de errado. Quem é que estava clamando? Alma, 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 alma que veio de Deus. Estava gritando louco. Vocês não veem que está vindo? Olha lá o que está vindo. Olha lá, olhem para cima o que está vindo para destruir vocês tudo. Isso chegou diante de Deus. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, quando esses mensageiros foram, um pregou o mundo inteiro, pregando, o mundo inteiro pregando a palavra, pregando, e ele disse, eu vou no lugar e ganho 30 mil pessoas, eu volto lá, um mês depois, não tem 3. Por quê? Sodoma não conseguem ver que aquela palavra era para destruição. Não conseguem ver. E o outro, ficaram cheios de conhecimento, cheios de entendimento, cheios de estudo bíblico, cheios de conhecimento do tempo e ações, e sabem tudo, mas não conseguem ver a humildade da palavra e a simplicidade do maior projeto, do maior plano, mais um maravilhoso plano de salvação de Deus. Eles não conseguem ver mais. Eles conseguem fazer uma grande organização, uma grande igreja, um grande grupo, mas não conseguem mais trazer filhos de Deus. Não conseguem mais. Sabe por quê? Eles, vamos dizer assim, que nem Ezequiel. Ezequiel falou, os ossos se levantaram. Ezequiel falou, veio tendão. Ezequiel falou, veio músculo, veias e ligadura e tudo mais. Ezequiel falou, veio pele e eles ficaram em pé, aquele grande exército. Mas se não viesse o espírito de vida, ficaria que nem aquele exército de terracota, né, que acharam lá, numas ruínas lá, não sei que lugar aquilo,
acharam aquele exército, um exército gigantesco numa tumba lá, fizeram a cobertura e foram achando aquele exército em pé, tudo umas estátuas. Seria assim, porque precisa da vida. Se Deus não manda a vida, não tem nada. Amém? Então é assim o cristão, é assim a pessoa que crê. Quando ele entra em Jesus Cristo e ele se esconde em Jesus Cristo, então aquela maldição hereditária, toda aquela carga que vinha sobre você, agora foi cortada. Por isso ele disse: vinde a mim, vem, larga esse fardo, larga isso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está vendo? Então agora você entrou em Jesus Cristo, então você recebeu salvação, então você recebeu a promessa, que é o Espírito de Deus. Então você não é um exército terracota, não. Você é um exército, você é uma pessoa revestida de poder, você é uma pessoa que se revestiu da armadura celestial. Agora você é um soldado do reino eterno, você está lutando ao lado de Miguel. Amém? Aleluia! Então, irmãos, sinto muito em dizer que esse tempo lá de Sodoma é o nosso tempo. Mas por que, Paulinho, você diz isso? Não fui eu que disse isso, foi Jesus. Como foi nos dias de Sodoma. Está vendo? E nos dias de Noé. Mas aqui nós estamos falando sobre Sodoma. Exatamente assim. Então veio os três. Primeiro mensageiro, palavra, Espírito Santo. Quem recebeu? A noiva, Abraão. Os outros dois mensageiros foram para o sistema religioso. Quem recebeu? Eles não receberam, Ló não recebeu, aquela gente foi cortado para eles. E o próprio Ló teve que ser arrancado. A igreja de hoje, Laodiceia, Deus diz: eu te aconselho que compre de mim ouro provado pelo fogo. É a única maneira. Você vai ter que pagar agora, você vai ter que pagar. E aquelas virgens nessa, o que foi dito para elas? Vão até lá e comprem. Viu? Agora tem que pagar. Agora entraram na grande tribulação, agora vão ter que pagar. Porque hoje você está recebendo de graça. Hoje você está recebendo essa salvação de graça. Hoje é de graça para ti, porque ele pagou o preço lá na cruz do Calvário e foi preço de sangue, como diz aquele Indosaf Borba, um alto preço. Um alto preço foi pago. Você aceitou? Você recebeu esse perdão? E o pior, irmão, o sistema religioso está tão possesso de demônios, estão tão possessos de demônios, que eles não conseguem nem ver mais essa misericórdia. Eles entram, eles acham que entram, eles estão iludidos, eles acham que estão vestidos, acham que entram e começam a condenar os outros. Não é da minha igreja, nem sauda, não faz parte do meu grupo, nem te olha. Aquele lá não faz igual eu, está no inferno, o outro está no inferno, e aquele está no inferno, e está no inferno, e foi para o inferno. Como é fácil mandar para o inferno. Que engraçado, que coisa interessante. O Filho de Deus disse: eu não vim para condenar o mundo. O Filho de Deus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se você é Filho de Deus, como é que você está condenando? Você está entendendo o sistema, o que o sistema está fazendo? Eles receberam a visita dos dois anjos, foram puxados para fora, mas eles não puderam encontrar-se com o Senhor, porque o Senhor ficou com a sua noiva, Abraão, onde tinha a revelação. Os outros dois mensageiros foi misericórdia, mas isso não parou a destruição que estava vindo sobre aquele lugar. Amém? Que Deus nos ajude. Amém? Que Deus nos guarde. A próxima leitura vai ser sobre a destruição efetivamente que aconteceu. Amém? É algo tremendo aqui. Amém? Que Deus, eu espero que na próxima semana a gente possa meditar sobre essa palavra. Amém? Então os irmãos fiquem em oração. Peçam a graça e a misericórdia de Deus para que nós possamos estar aqui na próxima quarta-feira. Amém? Nós não sabemos o dia de amanhã, mas hoje estamos aqui na presença de Deus. Eu confio firmemente no Senhor Jesus Cristo, e se eu tenho mais 25 anos, mais 20 anos, mais 10 anos, eu quero colocar a serviço do reino eterno.
porque eu quero ir para lá, para essa eternidade. Amém? Eu creio que já estou lá. Amém? Então, aleluia, quero servi-lo. Então, fique em oração, nos ajude em oração, para que tudo aconteça conforme a perfeita vontade de Deus. Amém? E as pessoas possam viver em unidade de espírito, confiando no nosso Senhor Jesus Cristo e sabendo que Ele está visitando hoje. Ele está visitando. Sabe por que Ele está visitando? Porque Ele ficou com Abraão. Ele ficou com Abraão. Os outros 2 anjos foram, entregaram a mensagem, fizeram o que tinha que fazer, tiraram Ló e a destruição chegou. Mas o Senhor Jesus, mas Deus ficou com Abraão. O Senhor ficou com Abraão. E o que disse Jesus? Estarei convosco, estarei convosco, estarei convosco, estarei. Meu Deus, irmão. Deus nos ajude, amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia, vamos fazer uma oração.